Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Fernando Diniz! Você quer Fernando Diniz? Fala pra mim. Eu já aceitei. Eu sou o Fernando Diniz. Ih, mas calma aí. Vou tentar Acho que o entender. elenco... A gente tem essa discussão aqui atrás que eu falei que o elenco é parecido com o elenco de Fernando Diniz. Eu acho que é Você montado para o Fernando Diniz. Como se você é um dinizista, de fato? Não sou. Mas a sua vida toda não sou, é ainda. Mas o Sou. desespero... Você era um crítico ferrenho do trabalho de Fernando Diniz? Obviamente, Você vai porque entrar. ano passado tinha o porquê de elogiar. E por que você quer Fernando Diniz no Vasco nesse momento? Porque eu acho que dentre as opções e diante do elenco que a gente tem, eu acho a melhor opção. A gente? Que o Vasco tem, né? O que você busca no Diniz? Cara, eu busco no Diniz. Entrevista de Vamos lá. emprego, né? Eu vou fazer Hoje em entrevista com dia, ela. Vamos. hoje em dia, a gente Aproveitar que ele vai ser entrevistado hoje. hoje em dia no futebol, eu gosto muito de ter convicção. Ah, aí tem. Caraca, vamos lá, cara. Eu gosto de, tipo assim, Parece que eu estou me vendo no espelho hoje. vai. você monta um elenco, É você verdade. monta um time, você chama um técnico, tem que ter uma convicção que ele vai dar certo. Claro. E não adianta se em um mês der errado, você tem que aguentar. Ele tem convicção. A parte do certo, eu não sei. Convicção ele vai ter até o final. Não, do mas eu tô trabalho. falando, Se vai eu tô pra lá ou falando pra cá, mas o meu recado é mais para o presidente do Vasco do que o Fernando Diniz em si. Ah, Não, o, eu quero saber o que você espera do presidente Diniz. o presidente do Vasco, ele tem que ter a convicção que o Fernando Diniz, ele não vai dar resultado rápido. Ainda mais com esse elenco. Mas ele tem que torcer pra Ainda ser mais diante- versão 22 do Fluminense. Ainda mais Que diante dessa chegue e dê uma sequência de arrumada. agora. Nunca existiu um trabalho do Diniz que ele começou mal, demorou e melhorou. O trabalho do Diniz, todos que deram certo, ele já começa embalado. Tudo bem, Ah, mas eu acho que, por exemplo, Não, o só pra Vasco, deixar o Vasco registrado dos aqui. elencos, ele é o pior. Por Isso exemplo, o mesmo. Santos, eu lembro que ele pegou o Santos e o Santos não foi bem também. Isso. Exato. Aí o Fluminense eu acho que ele a gente pega tem que- bem. Nunca eu acho que a gente tem que aconteceu esse comparar- negócio de espera um pouco, o Diniz vai melhorar. Isso nunca Então, isso era não o aconteceu na Fluminense, seleção. Mas só. eu acho que a gente tem que Não comparar... melhorou. Não, a seleção começou bem e piorou. Ah, não, eu tava É, querendo. os primeiros jogos- O ao contrário nunca existiu. Dele começar mal e vamos dar tempo ao tá, Diniz. tá. Ele já começa no primeiro jogo, você já vê o dinizismo tigre acontecer. São sabe. Paulo de 20, ele chega bem também. É. A gente tem que comparar, eu acho, com times que ele comandou com elencos piores. Não o Fluminense, não o Vasco. Mas a marca do Fluminense Não é o quê? o São Paulo. Pegou um elenco... Não, o Fluminense 19, décima você pega folha. o Fluminense 19. Não, é a primeira passagem, né? Mas que o resultado Que aí não não vem. foi- Eu acho que o objetivo do Pedrinho e de qualquer um que vai trazer o Diniz é... o Diniz é um cara capaz de elevar um elenco de 6 pra 8, como o Pedrinho disse no vídeo. O elenco que era do Fluminense, sei lá, décima E eu folha e Ele tem a campeão. capacidade de trabalhar Diniz- com o que tem. Ele Exatamente. não vai ficar O pedindo Diniz reforço. é um dos caras com mais potencial de esticar Sim, pra elenco caralho, no pra Brasil. caralho. Só que ele consegue também pegar, esticar pra baixo. Ele consegue Exatamente. afundar jogadores. O que eu né? acho que é do E Vasco mais é... levantar jogadores também. Quanto que o Pedrinho vai conseguir dar estabilidade? Nossa. Como perdi celular? Como é que você perde celular? Caralho, Uma das caiu formas é de- arremessando. Caiu de tela, assim, pá! O quanto o Pedrinho vai conseguir dar de estabilidade e dessa parte interna pra ele tocar o barco A dele. gente tava falando aqui de dirigente usar técnico de escudo. O Pedrinho usou o Carille de escudo durante um mês. Pelo péssimo trabalho que ele anda fazendo pelo Pô, Vasco. mas o escudo de verdade é o Diniz, pô. Não, mas então- O Carille, quando você mantém o Carille... Chama mais mas é atenção, diferente. né? Eu Mas entendo é a porque- intenção. Eu entendo a Tem um intenção. culpado ali, né? Exatamente. Culpado é Agora, o sofá. a partir do Ali. momento que você traz o Diniz, a culpa, eu acho que não vai só pro Fernando Diniz. Eu acho que vão xingar muito mais o Pedrinho no estádio do que o Fernando Diniz se der errado. Porque o Pedrinho Olha aí, é um hein? desejo... Pode ser, é um Você acha de- que a torcida do Vasco vai ter paciência com o Diniz? Eu acho que vai ter paciência com o Diniz e não vai ter paciência com o Porque Pedrinho. vai o Diniz... Porque acho que o vai resultado no começo. ruim vai ser culpa do Pedrinho. Porque é o sonho do Pedrinho ter como técnico o Fernando Diniz. É o sonho Não, da mas vida você dele. falou que a torcida tá comprando barulho também. A torcida hoje tá comprando. Por isso que eu tô falando. A torcida vai Não é cobrar o sonho o do Pedrinho, mas a Pedrinho. torcida quer o Diniz. A Seu torcida sonho. comprou, por quê? Em um mês se fala do nome do Diniz no Vasco. Porque aí tem um mês que o técnico tá demitido. Tem um mês que a gente não vê muita evolução tática no time, muito Os caras desempenho. pesquisaram o nome, pode crer. Tem o nome do quê? Deixa. Caralho. Ah, entendi. Cara, acabou de doido. Acertaram? Deixa pra lá. Eu nem lembro mais o nome. Então, o meu ponto agora, cara, é tipo assim, se não for o Diniz, eu vou ficar muito chateado. Porque o que vai vir Boa, depois acho do que- Diniz... Olha só, hein, cara. O que vai vir depois do Diniz é muito fantasmagórico, pô.
as opções depois do não, Diniz então, mas vamos- é papo de, tipo assim, depressão, pô. Vamos trazer pra... Não tem como. Vamos trazer pra cá. Tu acha que, ó, se o Vasco tenta contratar o Diniz não vem. Quem que tu acha que vai vir pro Vasco? Mas era isso que eu falava Vai pra vir não um demitir o Jorginho. Carille. Por isso que eu Vai falava vir pra... o Zé Ricardo da vida. Mas eu falava para não demitir o Carille por isso aí. Não, mas Agora aí... isso está Mas aí acontecendo. tendo a opção do Aí o Diniz Não, mas não- engatilhado... É, do- opção. Tá o que se engatilhado fala... ou não tá engatilhado? que se- Abriu o GE hoje, na capa do GE tá lá que o Vasco tentou o Carpini. Não, o Vasco consultou o Carpini caso as coisas não... Mas se consulta... Mas aí um concretizem desempregado com o não tá Fernando vindo, imagina o cara tá empregado lá. E parece que o Carpini não tem muita cara de Não, vai e ele, sair agora, daí. ele desde Ele o São falou Paulo, que ele não falou larga que não trabalho. larga trabalho. Não, mas você também. acha que fora o Diniz, que é um outro caso, campeão da Libertadores, a realidade do Vasco não é um técnico do tamanho ou abaixo do que é o Carille? Vai vir um Carille 1, Carille 2... Mas não se sabia não, acho disso que- antes da demissão do Carille? Mas eu acho que Podendo dá, vir um pior. Dá pra pegar um caixinha. Pô, Caixinha agora no Santos. Fez o trabalho. Caxias ano passado disputou Galera pra queria não o cair Caixinha com o no Brasil. Vasco, Ele né? fez o trabalho. O Caixinha não é esse, cara. Mas não é motivado por resultado. E outra coisa, eu esqueci disso. Antônio Oliveira. O Caixinha recusou o Vasco, ele falou mal da estrutura tá, do é Vasco. outra coisa. Ele recusou. Tem o Antônio Oliveira, né? Tem o Antônio Oliveira, Pesolano. que pra mim é um nome pior que o Fernando Diniz. Assim. Que pra mim é um acho. nome, Improvação. que pra mim é um nome que improvação, se iguala pior do que o Carilli. Pô, pior eu não acho, mano. Porque o É, Carille ele tá menos- Carille Mas ele é tem brasileiro, pouquíssima- mas tá menos desgastado. Que né? provação Tá o desgastado, Antônio né? teve aí? no Então, mas é futebol? isso aí. O Carilli já teve Mas aí inúmeras é vezes pra perguntar, a você acha que benefício da dúvida. Um cara foi que o tá se momento- provando Sim. ainda. Foi- O Carille tá desgastado. Ele já bateu o campeão lá Também atrás. acho, E também vem no acho. desgaste. O outro fez um trabalho no Cuiabá. Exatamente. interessante. Mas tu acha que o Antônio Oliveira chega pra Corinthians- empolgar? Mas o Não. Diniz é melhor que Mas ele. o Diniz é melhor, lógico. Lógico. Por isso que eu Ele tô- também sabe Não, disso. eu tô Mas abraçado pelo a minha Diniz, pergunta pra Mas o Diniz você... vai aceitar, eu É a acho. minha pergunta pra você, para os torcedores do Eu acho Vasco. que o Diniz É um ato Não de se coragem do imaginava. Diniz, tá? Acho que o Não Diniz se é imaginava. apaixonado por trabalhar, ele aceita. É muito difícil ele não aceitar uma proposta. eu acho. A questão acho que é É time financeira. grande, é aí. time grande. Pô, eu Mas acho- não, não acho. acho que Acho o que Diniz não não tem tem problema. problema. Ele baixa o Você- valor pra Eu trabalhar. acho que é essa, convicção mano. mesmo. Ele não É tem convicção de que O ele Diniz pode não tem chegar. amor. O Diniz não mora com a família, gente. Ele não tá. Não, e ele mora já no falou. hotel. Ele não. Eu acho que ele tem. Ele prefere trabalhar com o Pedrinho, porque o Pedrinho, ele ama o Fernando Diniz. Eu cara. acho que ele tem convicção de que ele consegue evoluir o time do Vasco e mais, eu acho que ele tem amor por esses desafios. É, também acho. Eu acho que é mais do que a questão financeira. É isso, muito Eu acho que mais. mais que a questão financeira. Ele olha pro time do Vasco e fala assim: eu posso Se ele melhorar isso entender aqui. que tem como ele tirar algo dali, ele vai Eu pegar. torço. Ele tá cagando pra opinião Todo mundo sabe a minha externa. opinião sobre o elenco do Vasco. Não vai mudar se o Vasco começar a ganhar. O elenco, pra mim, tem uma força. Mas o Diniz já fez Não, mas a trabalhos- Não é 12ª, tá? 8ª, vai. Folha salarial do Brasil ser campeão da Libertadores. A gente sabe que Só treinador ele fez consegue isso. tirar de... Quer pegar um elenco pior Consegue que os levar. outros Sim, concordo. e superar os outros. Mas Às vezes ele com, pega o oitava no auge com folha, futebol ele pega a muito oitava melhor do que o folha e adversário. joga pra lanterna histórica, uma das maiores lanternas da história do futebol também. Isso aconteceu recentemente. Quais Pegou o É, meio Cruzeiro 880. ontem. É, não Cruzeiro tem meio passado. de, não existe meio de tabela Fernando Diniz. Pra mim essa é a frase. Não existe meio de tabela. Ou é 8 ou 80, né? É isso. Não Quais vai são os ter meio próximos de jogos do tabela. Vasco? Acho que agora pega o Operário, depois pega o Palmeiras. Qual e o depois trabalho pega meio de o tabela do Palmeiras Diniz? Cabello, lá. Palmeiras Trabalho lá? meio Não, de lá, tabela do lá não, o Diniz. Vasco vendeu o mando. É. né? Ah, é. Vai Não pra existe. Brasília, é fora. Enquanto mas- isso é Felipe Maestro, É, o São né? Paulo foi Felipe pra ser Maestro. campeão e aí... Vasco e Felipe Santos Maestro. brigou lá embaixo. E aí saiu. Fluminense lá embaixo. Fluminense brigou lá em cima. Não existiu meio de tabela na carreira Vamos do lá, Diniz hoje. Felipe Maestro, que é conhecido por ser um jogo, jogar como? Tentar jogar o que o Igual o Fernando futebol do Diniz. Diniz. Ele tenta fazer a mesma coisa que o Fernando Diniz Ele faz. tenta fazer. Tenta fazer. mas Ano é passado assim- no Vasco, que ele pegou as últimas 3 rodadas. O que ele fez? 2-3, né? Não, ganhou 2. Ele vai ser um cara que vai deve ser o cara que vai ficar mais Não, próximo. mas se não for o Thiago Diniz, eu acho que não era certo demitir o Carille. Você não vai conseguir um treinador superior a ele no mercado. É isso que eu falava. Eu acho que o time Mas foi o sendo pior Diniz é possível. E o time foi o pior. Eu acho que ele fez um time jogo foi o bem pior ok possível. contra o Flamengo. Não acho que vai jogar mal contra o Cruzeiro. Na hora que o Vasco tava taticamente indo melhor, quando enfrentou o Flamengo, foi bem contra o Flamengo. É. Enfrentou o Cruzeiro fora de casa, jogou melhor que o Cruzeiro, merecia mais a vitória que o Cruzeiro. Perdeu Não, o Carille... por 3 falhas Mas eu individuais, nunca né? vi uma demissão de um cara onde ele só não é demitido se ele ficar invicto até o final do ano. Fudeu, é. E outra coisa, ele queria que fosse o Jürgen Klopp ali, pô. E outra coisa, Pô, aí, meu irmão... além do time da demissão, foi demitido estranho, não deu coletiva. Normalmente, o que tem acontecido? O que tem acontecido nos times. Acho que isso fala muito sobre o Pedrinho. O que isso tem acontecido nos times que demitem treinador? O cara, porra, jogo fora. O cara vai lá, dá coletiva. Dia seguinte, ó, reunião. É.
Porra, cresce o burburinho nos bastidores que o cara vai ser demitido e tal. Chega no dia seguinte, pum, demite o cara. Sim. Eu já Porra, ontem... Quanto tempo depois do jogo? Foi 30 minutos, 1 hora. Porque, Tava cara, demitido. se comprovou Que o estava- que se falava. Que era assim, o Carille, se perder um jogo, ele roda, independentemente do que está acontecendo no trabalho. Perdeu um jogo, rodou. Acabou. Cara, e você vê na Precisava de uma derrota. E você vê na tava coletiva. se Que esperando, loucura né? é essa, Isso aí cara? é Tu prática... demite sem derrota, pô. Prática Agora- Flamengo nos 90, né? Um outro. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!